Olá, pessoal do MarHubcast, bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast. Vocês sabem que nós somos aqui uma comunidade criativa, focada em arte, criatividade e empreendedorismo. Aqui no podcast a gente fala sobre um processo criativo e descortina, né, o por trás das câmeras ou por trás do backstage do fazer artístico. A gente fala sobre processo criativo, bloqueio e desbloqueios, né? E muito mais do que está atrás. Hoje, em especial, a gente vai conversar com a Laís Schultz, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a dificuldade desses dois mundos em que eu divido com ela, né? Essa experiência entre o mundo efetivo do CLT e suas demandas e depois do empreendedorismo frente aí à arte. Então, Laís, bem-vinda. Obrigada, Marcela, por me receber aqui e pelo Laís, convite. é um prazer para a gente ter você aqui. Para quem não te conhece, Laís, só para a gente, né, introduzir, quem é a Laís, o que que você faz assim intimamente? Editora, eu trabalho com essas frentes como minha segunda ocupação, né? Eu não vivo de arte ainda, espero em breve conseguir viver de arte, mas eu tenho um trabalho, eu trabalho com marketing e SEO. Uhum. Então, hoje são essas duas ocupações que eu tenho, três ocupações que eu tenho na minha vida. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, sobre as atribulações, né, desses mundos, né, Laís. E você conta na sua newsletter, né, e nas suas postagens que você ficou durante muito tempo, né, entre parênteses aí, né, sendo sugada aí por um sistema de trabalho de 8 horas de CLT com suas demandas, né, por de repente se sentir segura ali naquele ambiente, né, que dá Uhum, uma pseudo-segurança, né, mas se uhum. sentindo ainda que você estava num local errado para você, né, como se fosse uma incompatibilidade com esse sistema. E como é que era, duelar com esse sentimento dessa incompatibilidade? Difícil. No início, assim, né, início mesmo, quando eu comecei a trabalhar no universo CLT, consegui meu primeiro estágio, meu primeiro emprego, foi muito bom, Uhum. porque eu podia ter meu dinheiro, meu próprio dinheiro, para comprar as minhas coisas. Eu lembro que com o meu primeiro salário de estágio eu comprei uma câmera, tipo, né, parcelada e tal, mas eu Aham. comprei uma câmera e eu senti uma liberdade, de uma certa forma. Mas ao longo dos anos, essa liberdade inicial, ela foi meio que se perdendo, porque eu fui vendendo ela por dinheiro, né, e existe até um certo ponto, eu acho, que o dinheiro consegue te deixar feliz. É claro que a gente precisa de conforto, e eu não trocaria meu dinheiro garantido por nada, assim, né, mas, eh, é complicado, porque chega um momento que a balança tá desregulada, eu acho. E no meu caso, eu estava muito frustrada, mas eu não tinha consciência disso na época, eu era muito nova, eu não tinha muita noção também das possibilidades que eu podia ter. Uhum. Então, eu me sentia muito presa, muito ansiosa, porque eu acabava usando todo o dinheiro que eu ganhava relativamente bem, né, depois de uns anos e tal, eu usava tudo para consumir sapato, roupa e, sabe, tipo, com experiências insignificantes, e no fim aquilo não conseguia mais tapar o buraco real, que era que eu precisava de mais liberdade, que eu precisava de mais flexibilidade. Eu olhava, pô, eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde, né, num Uhum. emprego, e aí eu olhava e eu falava: "Cara", no inverno, né, que eu sou do sul. No inverno, eu levantava e chegava no trabalho antes de o sol estar alto, e saía depois do sol já ter ido embora. Então, eu nem via o sol, eu nem ficava no sol, sabe, tipo, eu ficava: "Meu Deus, parece que eu tô numa prisão", eu olhava pela janela e eu só via o sol pela janela, e isso me deixava muito frustrada, assim. E
eu lidei com isso chorando muito, indo para terapia, tentando entender, porque aí vem toda essa sensação de tem alguma coisa de errada comigo, né? Eu não me encaixo. Por que que os outros conseguem lidar com isso e eu não consigo? Por que que tem gente que está há 20 anos nessa empresa e está feliz e eu estou aqui sofrendo tanto, sabe? Porque é, e eu acho que foi muito complicado, assim, nesse momento, lidar com isso e entender que talvez não fosse necessariamente eu o problema, fosse todo o sistema, né, e entender que existiam outras possibilidades, né, há muito tempo atrás era mais difícil, agora, tipo assim, agora com a internet todo mundo já sabe que existem outras possibilidades, mas, tipo assim, isso foi há 10 anos atrás, quando as coisas da internet não estavam muito consolidadas, assim, não era muito difundido. Esse negócio de trabalho remoto, de nomadismo digital, era para muito poucas pessoas, assim. Então, foi meio desesperador, mas no momento que eu meio que consegui ir encontrando um pouquinho de esperança num lado ou no outro, eu consegui começar a pensar, tá, talvez eu possa mudar de empregos, né, porque eu também tinha muito essa sensação de, eu tenho que ficar no emprego, igual, sei lá, Uhum. pessoas da minha família que passaram a vida inteira em uma empresa, sabe? E aí eu comecei a flertar com a ideia, vou mudar de trabalho. Aí mudei, aí comecei a entender, tá, mas não é tão terrível assim, vou mudar para o próximo, que de repente é um pouquinho melhor. E aí fui mudando até encontrar uma forma de trabalho remoto. Isso durou muitos anos, mas foram muitos anos de agonia, assim. É interessante, Laís, que você comentou aí na sua passagem, que eu acho que você usava um sistema, até de repente inconsciente, de recompensa, né? Aquela coisa que a gente fala. Ah, não, eu trabalhei tanto, passei por tudo isso, né? Sofri aqui e agora, então eu mereço, né? Uhum, Comprar X, sair para o bar e você começa a usar um sistema de recompensa porque aquilo está sendo tão penoso, tão ruim, né? Mas ainda assim você acha, não, eu estou fazendo o que todo mundo faz, né? Eu estou seguindo, né, o padrão, mas eu não uhum, estou me encaixando. É como se fosse aquela pecinha de brinquedo de criança. Não encaixa, né? Parece que não dá uhum, aquele encaixe. E aí você acha, não, então sofri aquilo ali e vou me recompensar. Então compra a bolsa, sai com, né, com as amigas, tem gente bebe, não sei o que, e tá toda hora nesse sistema compensatório, né? Porque uhum, parece que tem que aplacar realmente algo que tá vazio, né? Algo que uhum, não tá preenchido ali é, naquilo, né? hum, Eu trabalhei em mercados, né, também, de CLT, bem diferentes do mercado artístico, né, com auditorias de contratos de leasing, com, área comercial, e várias outras áreas. E eu ouvi alguns comentários sobre mim, agora você falando lembrei, no meu primeiro emprego na multinacional, um cara falou assim: "Nossa, eu te vejo aqui, parece que eu te vejo como um pássaro dentro da gaiola". Ele falou isso para mim, eu falei assim: "Hã?". Ele: "Não, você é um pássaro aqui você é um pássaro dentro de uma gaiola". E aí no meu último emprego, né, teve um chefe meu, um dos meus chefes, ele chegou e falou assim: "Você tem um brilho nos olhos que não combina com a opacidade daqui de dentro, é que diferente". frase poderosa. E aí são esses 2 momentos que você vê que isso já está ressoando, né, de alguma Uhum, forma, para as pessoas que estão ali com contato diário para você, que é tipo: uhum, "Cara, você não está se encaixando aqui, você tem algo a mais, né, uhum, aqui parece que está te limitando", né. Foi isso uhum. que você sentia, assim, também, uma coisa que você, cara, você precisava sair ali dali para se entender, para se sentir como Laís, da sua essência, né. Eu não sei se eu me sentia tanto assim no momento que eu estava dentro. Uhum, Quando eu estava dentro do sistema, eu sentia que eu tinha tá. uma grande falta de por que que todo mundo consegue se adaptar e eu não? O que que tem de Uhum, errado comigo? Eh, Hoje eu entendo que eu tenho eu tenho uma alta sensibilidade, eu sou uma pessoa muito sensível, então
isso é uma grande... É um grande desafio em mundos corporativos, mas Uhum. também pode ser uma coisa muito boa. Dependendo da profissão que tu escolhe, dependendo, né, tipo assim, na arte eu acho que isso é muito importante, Uhum. mas dentro eu sentia que tudo que eu tinha para oferecer não era desejado, sabe? Tipo, Entendi. então era muito mais de, sei lá, eu lembro que tinha um chefe meu que ele falava, você tem que ser proativo e não sei o quê, e aí ele era super agressivo no sentido de vendas, mas eu não sou assim. Eu Aham. sou, tipo, uma pessoa que conversa com as pessoas, que se conecta, que entende, e aí se eu ver que há uma necessidade, eu faço uma venda, mas não é o meu perfil de chegar e empurrar produto à torto e à direito, e era Aham. isso que era exigido de mim, e aí eu ficava: "Por que eu não sou assim?". E aí tinha uma colega minha que eu fazia muito mais que ela, mas ela falava muito mais. Então, ela que Uhum. tinha muito mais reconhecimento do que eu, que ficava fazendo as coisas quieta. Entendi. Então, eu não sentia muito isso, mas é engraçado que tu falou do pássaro na gaiola, vai Aham. ficar de cabeça para baixo, mas logo que eu saí, isso é uma Ó. gaiola. Eu fotografei, eu tatuei isso logo depois que eu, tipo, que eu comecei a virar nômade, que eu comecei, tipo, larguei o sistema para trás mesmo, porque era exatamente essa sensação que eu tinha, que eu era um pássaro E numa gaiola. e você vê aí, né, a janelinha aberta aí, quer dizer, Uhum, saiu, abriu, já né. foi. Exatamente, maravilha. E aí só para a gente, continuar cronologicamente, aí você escreveu um artigo do LinkedIn em que você falou sobre a questão dos empregos errados, isso deu um reboliço, conta pra gente. Foi, acho que o meu primeiro artigo no LinkedIn, Aham. foi um artigo viral, assim, onde eu falava, era 7 lições que eu aprendi nos empregos errados, Sim. mas era muito mais falando da questão de eu não ser a pessoa certa para aqueles empregos, em vez de criticar os empregos, né, mas é óbvio que muita gente não lê, lê só o título e se vê no direito de falar mal. Mas, eh, foi um momento que, tipo assim, que uma ex-colega de trabalho deixou um comentário dizendo assim: "Por que você não deve cuspir no prato que comeu?", tipo, uns rolês assim, eu que: Aham. "Gente, querida, mas você também estava falando mal dos rolês que estavam acontecendo na empresa que a gente trabalhava juntas", sabe? Eh, e é muito doido, porque eu acho que, como eu falei antes, às vezes a gente toma decisões que são meio contrárias, assim, né, tipo, que Uhum. vão fora do caminho tradicional, e isso desperta essas emoções muito afloradas, assim, né, e eu acho que um pouco é porque a gente está confrontando a ideia de certo e errado. A gente vive num mundo muito Sim. polarizado hoje em dia, né. As pessoas dizem, tipo: "E se eu tenho essa opinião aqui, e aí todo mundo que tem aquela outra opinião, tá errado", né. A Uhum. gente não tá, é como se quando eu falo: eu escolhi um caminho que é mais verdadeiro pra mim, um caminho que eu me sinto mais feliz, que eu me sinto melhor". E isso, quando eu falo isso, as pessoas que às vezes tem gente que às vezes gostaria de seguir aquele caminho, gostaria de ter um pouco mais de coragem e arriscar e não consegue, por N motivos que, tipo, não estou julgando, tem Aham. muitas razões pelas quais a gente não consegue ir atrás dos nossos sonhos, né. E aí aquelas pessoas olham e elas dizem assim: "Não, mas a escolha", tipo assim, ela dizer que o negócio dela é maravilhoso, então quer dizer, isso não é consciente, eu acho, né, eu acho que é uma coisa muito mais inconsciente. Isso quer dizer que ela está dizendo que a minha escolha está errada, e a minha escolha não está errada não, e eu vou armar barraco na internet. Aham. É, eu não sei, sabe, eu acho mas foi um artigo muito legal, porque eu tive, acho que uns 2 comentários negativos, mas a maioria das pessoas respondeu dizendo: "Eu me sinto da mesma forma". E é engraçado que até hoje eu tenho esse artigo publicado tanto no LinkedIn quanto no meu blog, e às Uhum. vezes eu recebo um e-mail dizendo: "Obrigada por esse texto, eu me sinto exatamente assim, eu não sei o que fazer". Tipo, gente que conta a história da vida inteira, sabe. Eu Aham. fico: "Que massa", Ah, que sabe. bom. Eu fico muito feliz, porque
Porque eu sei que tem muita gente que se sente inadequada nos ambientes corporativos, muita gente que não foi feita para estar lá, assim como eu, assim como tu, e só que acaba estando lá por N razões, né, e não sente que devia estar. E eu acho que, ter pessoas que deem voz a isso, tipo, tá tudo bem você ser diferente, existem outras possibilidades para você, É. é muito valioso, assim, porque foi o que eu senti quando eu comecei, tipo assim, porque eu estava presa, e aí quando eu ouvi a primeira pessoa falando de nomadismo digital, eu fiquei: "Tá, então calma, será que eu Aham. posso também trabalhar remoto e viajar o mundo?" Tipo, isso brilhou meus olhos, eu disse: "Nossa, tá, então existe uma", até aquele É momento possível. Aham. até aquele momento a possibilidade para mim era, ai, todo dia bater o ponto, né, passar a fazer coisas que eu não gostava de fazer, então, eu acho que eh, essas opiniões, esses artigos como esse, podcasts como esse, são importantes para fazer as pessoas enxergarem que, tipo assim, que existem outras possibilidades. Uhum. É, eu acho que quando a gente começa a ver pessoas, né, trilhando o caminho que a gente vê como: "Puxa, isso aqui seria o ideal para mim", né, ter uma Uhum, liberdade geográfica, ter uma liberdade de horário, poder fazer a minha agenda, né, ser dono da minha agenda, né, e aí você começa a vislumbrar, você começa assim, tipo: "Tá, é possível, mas como é que eu, no momento aqui que eu estou, vou fazer a minha, né, trajetória para chegar até aqui?". Aí há um gap, né, tipo, uhum. já visualizei, é possível, né, existem, né, todos os mundos têm complicadores e tem dificuldades e tudo, mas é possível chegar lá. Como é que foi esse momento para você, que você, ali, empregada e tal, já identificou sua falta de encaixe ali e falou assim: "Olha, tipo, isso aqui não é para mim", e fez essa passagem. Como é que foi esse processo para você? Ou está sendo? Eh foi naquele momento foi primeiro eu comecei a trabalhar com fotografia, trabalhei como fotógrafa acho que durante uns 7 anos, Tá. fotógrafa de eventos, casamento, tudo eu fiz. Aham. Eh, porque naquele momento, antes ainda de eu descobrir o nomadismo, era a possibilidade que eu tinha de vou sair dessas caixinhas e vou criar minha própria caixinha. Uhum. Só que dentro da fotografia ainda estava encaixotada, ainda tinha pouca flexibilidade, né, porque tu tem que estar lá no horário, evento, era super puxado para mim, porque eu sou muito introvertida, então, tipo, interações com pessoas, muitas pessoas, me custam muito, então, tipo assim, o casamento, por exemplo, que eu começava a fotografar às 8 da manhã e terminava às 3 da manhã do outro dia, Uhum. era bizarro, assim, sabe, tipo, me drenava muito e eu falei: "Cara, tá, ok, eu gosto disso, mas não amo ao ponto de me sacrificar desse jeito, então calma". E eu foi tudo muito junto, assim. Em algum momento, uma pessoa aleatória no Twitter na época, isso já faz uns 10 anos, Aham. me marcou: "Ah, tipo em inglês, oportunidade de trabalho remoto". Aí colocou o link, aí eu assim: "Isso aí é spam, né, tipo, besteira". Não Mas conhecia a pessoa, senão nem não, 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 postou. assim, aleatório. Aham. Aí eu disse: "Tá, mas vou dar uma olhada". Aí entrei no link, aí tinha o nome da empresa, aí eu procurei o nome da empresa, e aí tinha pessoas dizendo: "Ah, é boa, não sei o quê", outra dizendo: "Ah, não é tão boa". Mas o importante é que, tipo assim, eles estavam dizendo: "Ah, recebi não sei quantos e tal". E aí eu assim: "Tá, então, de repente dá". E Aham. nessa época eu já estava um pouco, tipo, lendo sobre nomadismo e tal, tinha lido aquele Trabalhe 4 horas por semana, aquele livro Ah, do típico dos nômades, né. é. E aí eu comecei a trabalhar para essa empresa, e ao mesmo tempo que eu estava fotografando, e ao mesmo tempo que eu estava no emprego, e ao mesmo tempo que eu estava na faculdade. Eu Ah, estava tá, assim, então juntou. eu estava fazendo 1 milhão de coisas juntas, assim, eh, mas foi nesse momento que eu percebi: "Olha, aqui tá". É engraçado porque às vezes é tipo assim, isso foi sorte, né, tipo, Hum. esse negócio aleatório aparecer,
mas ao mesmo tempo, tipo, eu fico feliz porque eu estava preparada também, né, porque assim, eu falava inglês, né, eu aprendi inglês sozinha desde quando eu era adolescente, tipo, estudando com música, com séries e tal, então, se eu não tivesse estudado com tanto afinco inglês, eu não poderia ter acesso a essa possibilidade, né, então, foi muito legal, assim, aí eu acho que isso meio que fechou um pouco o gap que tinha entre quero ser nômade, tipo assim, quero ser nômade, quero ter uma vida flexível pra vou conseguir, assim. Então e Uhum. aí esse trabalho, óbvio, ganhava em dólar, então, tipo assim, foi um momento que eu vi que era possível ter a vida que eu imaginava, demorou um tempo até eu ter coragem de sair dos empregos, né, fixos e tal, e até, tipo, eu começar a ganhar melhor também nessa empresa, porque no início tu ganha menos, né, e aí fui sendo promovida. Então, eu acho que isso que meio que fechou esse gap do tipo, eu posso trabalhar remoto. E aí depois que acontece, não tem mais volta. Tipo assim, aí tu começa a ver as possibilidades em todo lugar, né? Tipo, depois de um tempo eu parei de trabalhar para essa empresa, aí eu, enfim, decidi também parar de ser nômade. E aí comecei a fazer as minhas próprias coisas, criar curso, criar, tipo, serviços de consultoria e tal, então, mas foi muito mais fácil depois do momento que eu já tinha visto que era possível, já tinha experimentado na prática a Aham. possibilidade. Ah, legal. É interessante que esse processo, né, para cada um vai viver de uma maneira diferente, mas quando você consegue fazer essa transição com esse overlap que você colocou, né, você ainda vivia aquele mundo e você estava introduzindo um mundo diferente aqui, e você passou um momento em que estava completamente, de repente atribulada, você ficou ainda mais, né, mas também estimulada, porque você estava vendo que os 2 mundos são possíveis, e para você tomar a sua decisão com base, né, em tempo, experiência, em financeiro, né, você tinha ali as bases para que você pudesse tomar uma decisão, independente se Uhum, for: "Não, então vou ficar nesse CLT e vi que o outro também não é para mim", ou não, é isso, e agora vou. Então é importante esse momento de que você tem uma base mais prática, né, empírica, para você tomar essa decisão. Porque eu acho uhum, que quando se faz assim e há um gap aqui no meio, que aí eu acho que é muito difícil você, eh 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 tentar entender esses 2 mundos e principalmente fazer com que esse mundo aqui, novo, fique viável. Porque aí a uhum, gente vai entrar agora, a minha pergunta para você é: "Ok, saiu daqui", né, e aí você está num outro mundo que de repente você está fazendo a sua agenda, você está mais sozinha em casa, porque antes você tinha, né, as pessoas do seu lado o dia inteiro, ou você indo para um local físico para fazer o seu trabalho, e aí você está num dia que é seu, em que você vai fazer a sua agenda, em que você está sozinha na sua casa, que você tem essa liberdade, mas e aí, o que eu faço com tudo isso? E eu sou responsável por, né, ter o pagar minhas contas no final do mês, ter o valor entrando, fazer minha agenda, fazer prospecção, e você acaba que você é tudo. Você é seu contador, emissão de nota, o seu comercial, o seu RP, aí você acaba por entender um outro mundo, né. Como é que foi isso para você, esse novo mundo que se abriu? quando eu comecei a trabalhar com essa empresa, né, de trabalho remoto só com ela, Uhum, foi tranquilo, porque eu tinha um horário a cumprir, tipo, eu tinha que tá. trabalhar 4 horas por dia. Uhum. Então, para mim era super tranquilo e foi foi um período muito bom, porque era 4 horas por dia, era pouco tempo. Então, na época, eh eh, eu comecei a ser nômade, então eu conseguia aproveitar bastante, sair pra rua. Eu estava também, na época, produzindo conteúdo, tipo, fazendo post patrocinado no Instagram, essas coisas todas. Mas aí também, a partir do momento que eu comecei a viajar, isso meio que foi se perdendo, porque era inviável, tipo, as pessoas me mandarem um produto, sendo que eu estava cada hora. Uhum. Então eu saí desse universo um pouco, eu também não estava um pouco cansada, assim. E aí eu fiquei um tempo mais só com esse trabalho remoto.
Então, para mim foi um momento bom, e aí só que depois eu comecei a tentar incluir, porque eu sou muito inquieta. Aham, E a minha cabeça é muito doidinha, assim, e eu não consigo fazer tarefas muito entediantes durante muito tempo. Então, esse trabalho eram tarefas muito entediantes. E aí eu já estava chegando no meu limite, e aí chegou um momento que tinha acabado um projeto que eu estava trabalhando dentro dessa empresa, e aí eu fui movida para um outro, e aí fui movida para baixo, porque não tinha como ser supervisora naquele momento. E aí aquilo me desmotivou, porque aí o dinheiro era menor, eu estava já de saco cheio daquelas tarefas, e aí chegou um momento que eu estava muito de saco cheio, eu, tipo assim, estava me esforçando muito pouco para o trabalho. E aí eu aham. recebi um e-mail dizendo assim: "Olha, você vai ter que passar por um processo de requalificação". Aí eu assim: "Não quero, não vou passar não, Não quero ser requalificada. não quero, eu me demito". E aí eu saí desse eu já estava com um projeto de gravar curso e tal, então, eh, aconteceu meio que de do nada, mas também já tinha outras coisas meio alinhadas. E aí eu comecei a gravar cursos, e aí nesse momento eu coloquei prazos, porque precisava. E tipo assim, eu coloquei prazos e falava os prazos. E os cursos que eu vendi, a gente, tipo assim, eu colocava uma data, já vendia o curso, e eu dizia, olha, vai estar disponível naquele momento. Então, já eu tinha um compromisso com outras pessoas de Você produzir, né? colocava um Então, compromisso público, isso. jogava, e aí a partir daquilo ali você Sim. ia Tipo para assim, as pessoas compraram, eu vou ter que entregar naquela data, então eu me esforçava, isso funcionava muito bem. Mas eu não funciono muito bem com rotinas fixas, assim, rotinas muito rígidas, então, é é bom e é ruim ao mesmo tempo, é bom porque, tipo assim, eu me dou liberdade, às vezes, tipo assim, ah, sei lá, hoje eu não tô me sentindo bem, eu não vou fazer o que, né, tipo assim, se eu não preciso entregar nada, eu não vou fazer, uhum, e vou deixar para amanhã, ou enfim, não tenho muitas atividades fixas também, porque, né, como falei antes, eu tenho um emprego que me dá a minha renda, que eu não preciso colocar tanta pressão nas coisas de arte, tipo, paga esse emprego paga as minhas contas, e sim. eu não preciso colocar pressão na minha arte de preciso vender, preciso eu tô tentando dessa vez, pelo menos, porque eu já trabalhei com arte muitas vezes, e fui e vim, mas sempre Aham. colocando muita pressão do preciso fazer dinheiro agora, e aí acabava fazendo muitas coisas que eu não queria fazer, e que me deixavam, de bode, assim, com a arte, sabe, aí eu desistia. Então agora eu tô tentando tomar um approach, mais: "Ok, vamos fazer devagar, vamos escolher melhor as coisas que a gente faz, para que isso seja sustentável no longo prazo". Então, eu sei que eu preciso colocar um pouco mais de estrutura no meu dia, na minha arte. Eu estou para escrever um livro agora, então eu já falei com o ChatGPT para ele me dar um plano, um plano fazível de 3 meses, e aí eu quero começar agora, acho que em agosto ou setembro eu vou começar, porque eu preciso ter também um pouco de estrutura dentro disso, porque senão vai ficando e vai se enrolando, e outras coisas vão acontecendo e a gente nunca vai fazendo, né. É, exatamente. O Steven Pressfield, ele tem um livro, né, que se chama A Guerra da Arte, né, fazendo um Uhum. comparativo da arte da guerra, mas a guerra da arte, que foi editado aqui no Brasil, e ele tem um parágrafo, um capítulo, na verdade, que ele fala, né, da importância do você SA, que ele coloca como se fosse você, business, e você artista. É como se você separasse, né, essas 2 entidades, né, essas 2 personas. E que você tem que ter uma como se fosse uma reunião, um alinhamento entre você SA e você artista, e você mesmo, né, com você aí, conversar e falar assim: "Não, o prazo é X, a Hum. performance é Y, eu preciso de", e você, ter uma persona de cobrança,
o que seria no seu emprego CLT, o seu chefe que está ali falando: "Olha, tem um prazo X, tem não sei, a gente precisa ter essa performance, a gente precisa ter isso, porque a gente precisa lançar o livro, precisa lançar o curso, precisa ter, né, o serviço, o Uhum, produto". Então, em que você tem que fazer esse papel dessas 2 entidades e a cada semana sentar com você mesma e ter uma reunião formal, tipo, né, "E aí, Laís, como é que foi?". "Foi, não conseguiu fazer, mas então o prazo a gente vai rever", mas não sei, né. E ter aquele mecanismo de você conseguir ser o seu próprio chefe, porque senão eu estou nesse momento agora também, desde 2021 que eu saí do meu CLT, e aí estou também com o Clube do Livro, com a comunidade criativa e com o meu ateliê, tendo que ter essas diversas reuniões comigo mesmo, porque primeiro são 3 frentes, né, ainda me divido, uhum, mas eu preciso entregar e eu sinto que sozinha, né, pintar é sozinha, né, gravar curso é sozinha, eu não tenho equipe, né, eu tenho o que eu chamo de, né, uma OPB, né, One Person Business. Então, eu que edito, eu que escrevo o roteiro, e aí você falou assim: "Legal", já falei com o ChatGPT para fazer isso aí, né. Então, assim, tem o ChatGPT, tem, né, as inteligências artificiais que eles, ajudam, potencializam, né, agilizam certos processos, uhum, mas é você sozinha, né, no é, dia. O horário de acordar, né, você que vai colocar o seu alarme para você, sem nenhum chefe te esperando ou, né, ponto para você bater te esperando. hum, E eu vejo esse momento como muito desafiador, né, Laís, assim, pelo menos para mim, né. Primeiro, tem a questão, da solidão e solitude. Porque antes eu pegava barca, pegava ônibus, o prédio que eu trabalhava era em cima de um shopping, então assim, o dia a dia era muita gente, né. hum, Vai comer, desce no shopping, praça de alimentação, pessoa vindo na sua mesa pedindo coisa, aí entrou num período que era a pandemia, né, que aí todo mundo se isolou, eu me isolei certinho, fiz, né, o isolamento, mas aí depois permaneci. Isolada, porque o uhum, fazer artístico é muito sozinho, as gravações são muito sozinhas, as edições são muito sozinhas, e o dia a dia depois eu que mando na minha agenda. Só que isso também tem seus desafios muito grandes, né, assim, começam outros desafios, a questão financeira, a questão de você ser seu próprio chefe, outra, e a questão de você também organizar uma agenda sozinha também é outro, né, você tem outros duelos, outras questões internas, né. hum, Você sentiu isso? é. Sim, eu acho que aqui do meu lado eu tenho muita dificuldade em fazer autopromoção. E isso é Aham, uma coisa que que impacta bastante. Eu sei que eu tenho a capacidade de vender, eu tenho tipo, já provei isso para mim mesma várias vezes, aham, com produtos que eu criei e tal, mas eu tenho muita dificuldade de colocar isso para mim, de tipo, eh, colocar essas metas mais business, assim mesmo, de tipo, vamos vender, vamos criar uma estratégia aqui para vender, vamos criar uma narrativa, vamos, sim. né, criar um material de promoção. E é muito complicado fazer isso tudo sozinho. Eu tenho pensado até, tipo, em contratar alguma pessoa em algum momento para ser a pessoa externa. Eu tenho feito um pouco disso com o ChatGPT, Uhum. é bom, mas eu acho que uma outra pessoa às vezes traz aquele fator de tem uma outra pessoa cobrando, né, tipo, tem uma outra pessoa para te reportar depois, então acaba que tu fica mais, pra mim é muito importante ter uma outra pessoa pra Aham, porque os prazos comigo eu cumpro os prazos que são, tipo, por exemplo, o newsletter sempre sai na quinta-feira, e aí eu cobro, tipo assim, isso é inegociável. Mas os outros que é tipo assim: "Ai, postar para promover a minha newsletter. Ah, se hoje der eu aham, posto, se amanhã der eu posto", entendeu? E não tem uma coisa muito fixa que se tivesse uma outra pessoa cobrando, eu estava fazendo. entendi. É um aspecto muito difícil esse de ser só a gente, né. Quando tem É, outras pessoas junto, mesmo que seja uma pessoa que a gente contrata para ser mentor e não sei o quê, é mais fácil, porque tem a pessoa ali te dizendo: "Olha, você vai fazer isso aqui até tal dia". Ok.
pronto, tá resolvido. Aí tira todo o tipo: "Ai, não, mas aí eu não vou fazer porque, sei lá, porque meu cachorro tá doente", né, tira toda essa parte emocional e aí a gente acaba, tipo, entra mais no modo executor mesmo. É, porque a gente tem essa mentalidade, que assim, obedecer ou seguir regras dos outros, a gente até tem mais um compromisso do que se auto-obedecer, né, do que Uhum. aquela conversa que a gente falou entre você S.A. do Steven Pressfield e você, né. E aí você vai conversando com você e você: "Ah, deixa pra amanhã, tá chovendo hoje, tô com dor, tô com não sei o quê, tem que fazer", né. Você se autonegocia que você às vezes não o compromisso com você mesmo fica mais fluido, vamos dizer assim, né? O que eu acho que, assim, não é de todo ruim, assim, Uhum. né, tipo, eu acho que, pelo menos para mim, os fatores mais importantes na questão de trabalho é ter liberdade e ter flexibilidade. E é importante eu também me dar isso. Claro que não dá pra gente ser totalmente: "Ah, tá, faz aí quando quiser, quando der". Aham. Mas, por exemplo, eu falei pra ti, né, que essa semana eu tive uma crise de ansiedade e isso me impactou muito, tipo, isso foi anteontem, e ontem eu estava mal pra caramba, com o corpo todo doendo, minha cabeça parecia que não estava funcionando direito. Falei: "Cara, eu não vou trabalhar hoje direito, tipo, não adianta". Aí eu sentei, fiz algumas coisinhas muito específicas e técnicas, assim, por 1 hora, que era coisa Uhum. muito fácil de fazer, mas não é dia a dia eu sentar na frente do computador e me forçar a escrever uma newsletter pra enviar hoje, sabe, tipo, É. eu escrevo hoje que eu tô melhor, eu escrevo hoje com a cabeça mais livre. Então, não dá pra gente também ser aquele chefe super, né, se chicoteando ali. Aham. Só que cabe a cada um de nós encontrar esse equilíbrio entre a autopermissividade e o fazer mesmo, tipo, a cobrança um pouco mais gentil com a gente, né. É, isso, eu tenho pensado muito ultimamente, porque, veio essas épocas aí dos gurus de 5 da manhã e de, né, tem que acordar cedo, aí tem que tomar banho gelado, aí tem que comer não sei o quê, aí o café sem açúcar, aí não sei o que blá-blá-blá. Em que você fica: "Gente, eu acordei às 9, tô atrasada", né. Às vezes para nada, mas tô Uhum, atrasada porque a galera já acordou às 5 e a galera das 5 tá lá levantando bandeira. Só que eu tenho estudado cada vez mais o que eles chamam de cronotipia, em que é você entender cronologicamente o que é o seu tipo, ou a sua categoria. Então você é mais diurno, vespertino, noturno, etcétera, e você tem que entender isso, que às vezes 5 horas da manhã para você é uma coisa que não vai funcionar, mas meia-noite é uma coisa que vai funcionar. Né, uhum, e aí a gente fica entrando em ondas, né, de 5 da manhã e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem que, né, fazer não sei o quê. Não, às vezes a sua cronotipia é noturna e você vai se render de meia-noite a 4 da manhã como ninguém. uhum. E 5 da manhã você é um bagaço, você não é nada ali às 5 da manhã, né. E não É. adianta, né. E eu, por exemplo, eu vou dormir tipo 11, meia-noite. Quando eu morava com os meus pais, minha irmã, às vezes eu acordava 3 horas da manhã para ir ao banheiro, né, beber uma água, uma coisa assim, chegava na cozinha, estava minha mãe e minha irmã conversando, 3 horas da manhã, comendo, beliscando e rindo pra caramba. Eu falei: "Ô gente, o que vocês estão fazendo aí?". "Não, a gente tá conversando, a gente tá não sei o quê". Eu falei: "Gente, 2 horas, 3 horas da manhã, a gente vai dormir". Aí eu ia no banheiro, voltava, dormia. Só que para elas, esse horário minha irmã já tinha estudado de meia-noite a 2 da manhã, depois ia comer um negócio, minha mãe já estava na cozinha, e não funcionava para mim, eu não participava da fofoca da madrugada, né, não conseguia. Uhum, Mas elas estavam super bem, acordavam mais tarde e o dia rendia de forma diferente. E ali eu tinha um exemplo do que funcionava, minha irmã dava 11 horas da noite e começava a estudar. Eu já estava assim, já tá na hora de apagar. Ela não, ela estava ali, tum, estudando, decorando as coisas, e, uhum, numa outra rotina que funcionava. E eu acho que a gente tem que entender essa cronotipia para a gente não entrar em fluxos, e eu acho que quando você é dona da sua agenda, você também começa a se entender que antes eu não tinha
possibilidade de me entender. Eu tinha que estar no trabalho, você falou, né, de 8 às 6, Uhum. então você tinha que acordar cedo, não sei o que, tá ali. Mas de repente é de 9 da noite até meia-noite que você rende mais. E Sim. e e ali estar no trabalho às 8, às 7, etcétera, para você é uma coisa, né, que não funciona com o seu sistema, com a sua mente, né. Não. Então, quando eu saí do CLT, eu comecei a pensar isso: qual a minha cronotipia? Onde eu funciono melhor, né? Que horário que eu estudo melhor? Que horário que eu pinto melhor? Que horário que eu descanso melhor? Que horário é melhor para meditação? Né, o que que funciona para mim? E eu me redescobri diversas coisas nesse sentido, porque eu estava, Uhum. né, sem obrigações de horários padrões, de escola, de faculdade, de trabalho, de não sei o quê, que é aquele enlatado, né. Uhum. E quando foi, Laís, que você falou para você mesma: "Eu sou artista"? Quando que bateu aquilo, tipo: "Eu sou artista"? Olha, faz uns 3 meses. Ó, então recente, ó, mas isso é sempre muito É. delicado, né, sempre, Uhum. não é nenhum diploma que vai te falar isso, é uma coisa de dentro. Como É. é que foi esse momento para você? É. Foi, assim, desafiador, porque eu já trabalhava, né, com fotografia e tal. Então, assim, eu já escrevia há muitos anos também, acho que desde 2013, assim, que eu comecei um blog, comecei a escrever, então já já existia, né, a arte já existia na minha vida, mas porque a gente às vezes fica buscando sempre validação, eu acho que o mundo da arte também ele é muito endeusado, assim, né, muito num pedestal, a gente cara, se a gente não é Van Gogh, se a gente não é Artemisia, Michelangelo, a gente não é ninguém, sabe. Então, Mas tipo, mas quem somos mas como mas calma podemos ser aí, artistas? aí você foi muito muito além. Mulher, mas esse que é a grande questão, porque eu sempre me comparei com Fazer grandes um nomes, tipo aham, assim, com gap. pessoas muito muito longe, assim, tipo, ai, eu não sou Sebastião Salgado, então não sou Aham, artista, sabe, tipo, não tenho um livro best-seller, então eu não sou artista, sabe. A gente acha que vai procurando, a gente tem várias chancelas, né, cada um tem a sua, tem gente que é estudar, tem gente que é atingir uma determinada meta, um público e tal. Eh, Só que na verdade é muito mais um processo interno, né, então sim. como foi? Eu falei: "Cara, será que o que eu tô fazendo é arte?" Tipo, comecei em algum momento que eu queria, eh, eu queria trabalhar com arte, tipo assim, foi um momento de eu quero trabalhar com arte, eu quero fazer minhas coisas aqui, que eu não julgava arte, né, tipo, fazer minhas coisinhas aqui, escrever meus livros, eh, tirar minhas fotos, vender minhas fotos, mas será que eu posso me chamar de artista, sabe, veio meio como uma pergunta mesmo, assim, porque eu Sim, não queria ser a Laís escritora só, tá. porque tenho várias outras formas de me expressar artisticamente, então, e aí eu comecei a ler. Eu comprei livros, o que é arte, não sei o quê e tal. E eu fui lá buscar antes da nossa reunião, esse livro aqui, chama What Art Does. E Legal, não ele conheço é esse. muito bonitinho, ele é muito fofo, ele tem uns, ele tem tipo umas ilustrações, ele é todo fofinho, assim. Aham. E e ele me ajudou muito a me ver como artista, porque ele fala de o que é arte, e aí ele engloba muitas coisas na arte, tipo, a definição dele de arte é muito legal, e eu gostei muito e eu acho que ele me ajudou muito. E aí depois eu comecei a falar com o ChatGPT também, é o meu maior conselheiro ultimamente, depois da minha terapeuta. Sim. Eh e eu mandei meus textos, mandei minhas fotos, aí eu assim: "Ai, chat, isso aqui é arte?" Tipo, e aí ele começou a conversar comigo e a me perguntar também, tipo: "Ah, você acha que o que você produz faz isso e aquilo? Você acha que o que você cria tem essa característica?" E aí depois dessa conversa toda eu comecei: "Ah, tá, então, tipo, eu só não estava entendendo direito o que que era arte." Eu acho que a minha definição de arte não existia,
e estava muito lá em cima, sabe? Tipo, estava muito nos grandes gênios da arte, nos grandes Não nomes. ancorava, em pessoas de renome, público, né, e credibilidade, né, crítica e etc, há mais tempo, que já estão aí nessa, né, você falou nomes que já, né, já estão aí consagrados há muito tempo. É como se você tivesse criado esse gap, né, entre o que Laís pode fazer, que Da Vinci, Michelangelo, né, fez, né, e aí Uhum. você cria um abismo grande É. aqui, né. É, e foi exatamente esse abismo que eu acho que eu fui, aos poucos, chegando. Eu lembro que a minha terapeuta falou assim: em algum momento que eu falei: eu tô, né, comecei a me chamar de escritora, sabe, aí Aham, ela falou: que bom, tu tá colocando o pezinho na piscininha", sabe, tipo, sim. que é meio uma entrada meio gradual, tipo, a água tá meio fria, a gente vai, né, vai se experimentando naquele papel e vai não e hoje eu não vejo, tipo assim, nem como um papel, porque eu não me tipo, acho que tem muita gente que se considera impostora por falar que: "Ai, sei lá, sou artista". Eu não me considero, tipo, hoje eu me apresento como fotógrafa, escritora, artista e eu me sinto artista, tipo, porque eu enxergo o que tem de arte no que eu crio. Tá. Então acho que foi um processo muito mais de autoconhecimento e de enxergar o significado das coisas que eu crio, do que uma validação que veio de externo. Eu acho que tudo que eu peguei do externo me ajudou a construir a minha autoconfiança dentro desse título. Sim. Sempre eu faço sempre essa pergunta aqui para os entrevistados, né, Laís, e é porque é sempre um momento muito delicado, né, por mais, assim, que a pessoa tenha feito belas artes, tenha recebido o seu diplominha, tenha, né, feito o processo inteiro, diferente de um advogado que tira a carteira da ordem, agora pode exercer, de um médico, né, nenhum diploma na sua parede vai dizer que você é escritora, que você é fotógrafa, não é isso, é um momento Hum, dentro, né. é. Eu Eu também tive desculpa. Não, não, fala. eu tive um encontro esses dias engraçado, assim, com um curador de arte. Aham, E aí ele pinta. E tá. aí ele conversando comigo e ele falou assim, eu falei que eu era fotógrafa, né. E aí ele: "Mas tu sabe que fotografia não é arte, né? Hum, Porque fotografia é a mesma coisa que você pegar um ultrassom, é a mesma coisa". Ele comparou, tipo, uma fotografia com um aham. ultrassom. E ele disse que as 2 são a mesma coisa, portanto, nenhuma é arte. Eu fiquei assim: "Ok". Eu disse: "Eu não vou discordar, porque eu não quero", tipo, não quero entrar numa discussão com essa pessoa, e porque eu sei que o que eu produzo é arte. Então, tipo, Sim, é é é de dentro que vem sim. mesmo. Porque, ele pode achar que a fotografia é um registro de uma realidade, porque ele deve estar acostumado com a fotografia de um aniversário, que a pessoa tira, todo mundo cantando, né, ele está registrando aquele momento. Mas, Uhum, a fotografia não é isso, né, a fotografia é um registro de uma visão, de um olhar, de uma perspectiva, é muito além, né, uhum. do que isso, mas realmente às vezes tem argumentos que você fala: "Ah", você pensa assim: "Então tá bom", né, é melhor você, Isso. senão vai entrar, né, aí você vai perder um tempo ali, que Hum, realmente fotografia é arte, né, é culinária, é arte, né. Pode ser que em certos aspectos não seja apenas um registro factual, né, seja uhum. apenas a comida do dia a dia, mas assim, mas a gente tem como fazer de uma forma linda, maravilhosa, que é arte, né, que É. você passa. Esse livro aqui, ele é muito legal, porque ele tipo assim, logo no início, ele mostra, ele fala, tipo, tudo que é arte, basicamente. E a definição que ele dá para arte é de que é qualquer coisa que tu faz, que é, tipo, para embelezar alguma coisa, uma coisa que não é necessária, Uhum. basicamente, que tipo assim, sei lá, uma camisa, ela pode ser uma camisa com o intuito de te vestir, né, e te Aham. proteger do frio.
Mas Sim, a partir do momento que você faz umas mangas bufantes, faz um bordado estiliza ela de alguma forma, aquilo não era necessário, né? Tipo, o jeito de se vestir pode ser arte também, né? A forma como a gente se exatamente. veste. Ele dá, tipo assim, de uma parafusadeira. Parafusadeira normal, parafusadeira. Mas se você faz um entalhe no cabo da parafusadeira e não sei o quê, é arte. E eu gosto muito dessa definição. Eu acho que conversa um pouco com o que tu falou, que tipo, até cozinhar pode ser arte, né? Sim, sim. E eu entrevistei aqui para o canal um bom tempo atrás o Charles Watson. Ele é um cara europeu que mora aqui no Brasil há muito tempo, dá aula no Parque Lage. Dava aula de pintura, hoje em dia dá aula de processo criativo. Um cara muito inteligente, lê pra caramba e tal. O curso dele é um dos mais, assim, desejados do Parque Lage e são, assim, 4 meses, né? E ele pega o processo criativo numa questão em que a gente acha que ele vai pegar o processo criativo descortinando o fazer do artista no seu ateliê, por exemplo. Não, mas ele pega através do viés da ciência. Então ele pega matemáticos, cientistas, galera de laboratório, de não sei o quê, e faz todo até esportistas, né? Até atletas, e faz todo um paralelo com o fazer artístico, né? E eu fiz essa pergunta para ele. Ele o que é arte? E aí ele deu uma parada, ele olhou assim para a câmera e ele falou assim: "Eu não respondo essa pergunta, porque é a pergunta mais difícil. Se você perguntar para 100 pessoas o que que é arte, vão ser 100 definições diferentes do que é arte. Eu posso te falar o que Michelangelo falou, o que o Leonardo da Vinci te falou, o que não sei o que te falar, mas eu não vou definir o que é arte, porque é uma palavra que não tem definição, né? Uhum, É igual outras, que é amor. Aí você pode, né? Você não tem como não parar. A gente poderia ficar 10 horas aqui conversando sobre o que é arte e não uhum, chegar numa conclusão, né? uhum, E aí ele começou a falar: não, Leonardo da Vinci falou isso, Picasso falou isso, não sei o que falou isso. E aí me deu 300 definições do que é arte, né? uhum. E foi muito interessante. Laís, como é que é a sua rotina? A gente estava falando de rotina, definimos o que é arte, definimos que você passou por esse momento, definimos, né, a questão do você SA com o artista. E hoje, como é que você se entendeu nessa rotina de motivação, de inspiração do seu dia a dia, se dividindo entre artista, entre escritora, né, e fotógrafa? Como é que tá isso Uhum. hoje? Tá um pouco conturbado, assim, mas Ah, a minha maior vitória hoje na minha rotina é ter conseguido separar amanhã para os fazeres artísticos. tá. Então, amanhã é sempre um momento para isso, e aí à tarde eu trabalho com marketing e SEO, que é o meu trabalho, né? Assim, trabalho que me sustenta. Aham. É, e aí, a rotina dentro de cada manhã é uma coisa meio conturbada, assim, porque às vezes eu escolho descansar nos momentos que eu sinto que eu tô precisando, porque, por exemplo, eu vim de 3 semanas muito cheias, assim, muito conturbadas, e eu não consigo criar, porque não sobra espaço na minha cabeça, tipo, porque principalmente a escrita, que é uma coisa que eu faço com mais frequência, não vem nada, porque a escrita precisa de espaço para ela nascer aqui no meu cérebro. E se não tem espaço, se eu estou numa rotina muito cheia, muito tendo que fazer, 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 ou muito voltada para fora, eu não consigo abrir o espaço interno que é necessário para eu refletir e para eu iniciar um texto, por exemplo. Então, essa semana né, foi meio atípica, então, por exemplo, eu tô tirando as manhãs meio que para descansar um pouco, para ler, para para usar práticas que me nutrem, em vez de me colocar para fora. E eu tento manter essas manhãs práticas de tipo, como eu tô me sentindo hoje, o que que eu vou fazer? O que que dá para eu fazer de acordo com como eu me sinto?
Uhum. Então, dependendo do dia, eu, sei lá, eu tô me sentindo mais assim, eu vou editar um vídeo para o YouTube, ou eu vou, então, escrever um texto. Mas a escrita, principalmente, é muito aleatória, assim, ela acontece em qualquer momento, onde eu estiver. Se vem alguma coisa, eu pego o celular e escrevo o texto inteiro no celular mesmo, e vai indo assim, mas e aí não tem muita hora, é a hora que Aham. vier. Às vezes é tipo assim, antes de eu dormir, vem, aí eu tô lá digitando no celular. Então eu não tenho ainda uma rotina muito fixa. Eu preciso dessa Uhum. estrutura, mas eu ainda não consegui colocar, estabelecer isso e assumir esse compromisso comigo de ter coisas mais fixas na minha agenda. Talvez agora, levando a escrita do meu livro mais a sério, porque eu também estava assim, no hoje eu escrevo um capítulo, aí no próximo escrevo, sei lá, daqui a 2 meses. Agora que eu Aham. estou assumindo mais um compromisso, eu acho que vai me ajudar também a estabelecer um pouco mais dessa rotina, mas eu sou meio aversa a rotinas também, eu tenho um pouco de então é um pouco difícil, mas eu sei que vai me ajudar com ansiedade e também, Aham. com a questão de, né, as tarefas mais chatas eu preciso colocá-las na agenda, porque senão elas não vão acontecer, porque aí eu vou postergando, né, então, eu tenho certeza que isso, né, como tu falou do negócio ali do Steven Pressfield, né, Sim. que eu sei que o meu fazer artístico, se eu quero viver de arte, eu vou precisar disso, eu vou precisar dessa organização, eu vou precisar tratar as outras coisas que eu não estou tratando muito profissionalmente hoje, eu vou precisar tratá-las como trabalho. Hoje, o que eu trato como trabalho, trabalho mesmo, é a newsletter. O Tá. Sim. resto tá meio do tipo, vou com o flow, assim, se Aham. der eu faço, se não der eu não faço, entendeu? Eh, e eu sei que isso também é porque eu estou numa posição confortável, eu acho que se eu tivesse, tipo, dependendo da minha arte para viver nesse momento, talvez eu estivesse dando meus pulos mais, com mais obstinação, assim, mas eu também estou tentando ser um pouco mais, ter um pouco mais de compaixão comigo, porque eu durante muito tempo eu fui muito, rígida, assim, então Aham. eu acho que eu tô num momento de eu tô num outro extremo, antes eu estava num extremo muito rígido, aí agora eu tô num extremo muito largado, e aí vai ter algum momento que eu vou sentir mais essa necessidade de encontrar ali o meio, que é sempre diferente para todo mundo, né. Mas você vê o que já funciona para você, né, um compromisso público que você fez com os cursos, você comentou antes, você fez com a Uhum, newsletter, né, quando você fala: "Ô gente, ó, vou fazer aqui a cada quinta-feira minha newsletter", aí você, né, você entende, né. Você já uhum, percebeu que, você separou a parte da manhã para o fazer artístico, então você já entendeu ali a sua cronotipia artística. De manhã uhum, funciona melhor do que nas madrugadas, do que à noite, do que, né, em outro momento. Então, assim, por algumas coisas que você já colocou aqui, você já está desenvolvendo a sua rotina, o seu mapa está se entendendo. Então, de repente, quando você fizer o seu próximo compromisso público: "Ô gente, vou, ó", aí aí você vai certinho. Às vezes funciona assim, né, a gente tem que é, entender os ganchos, né, de tração que faz a gente se movimentar, né. é, E você comentou em alguns momentos aí do ChatGPT, né, tanto a fotografia, a imagem, a pintura, no meu caso, a escrita, né, a gente vê que as questões artísticas, elas são primeiro, né, disruptadas aí por essas novas tendências. A gente viu muito tempo atrás, né, a música, né, com os aparelhos e tal, e agora o ChatGPT vindo forte aí, outros AIs vindo forte aí para escrita, para imagem. Como é que você vê, essas novas tendências frente ao seu fazer artístico? é um futuro meio complicado de prever, né, assim. Mas eu entendo que cada vez mais o que é criado por humanos vai ter mais valor, Tá. porque hoje qualquer um pode criar um bom texto, com muitas aspas, né.
porque o que é um bom texto? Os textos do ChatGPT não são bons, mas às vezes entregam o que é necessário para a pessoa, tipo um passo a passo, dicas de fazer alguma coisa. Então, eles suprem uma necessidade. Mas eu acho que quanto mais a inteligência artificial ela estiver evoluindo, mais a gente vai sentir necessidade de se conectar com outros humanos, de experiências reais, de vivências, de tipo relatos ou sei lá, meio uma comparação, não sei se é muito boa de fazer, mas a gente tinha as pessoas que faziam cerâmica à mão, né? Muitos anos atrás, e aí vieram as máquinas que fazem a cerâmica pra gente, e aí todo mundo vai na loja lá e compra cerâmica que foi feita por uma máquina. Só que hoje ainda existem as pessoas que fazem cerâmica à mão, e a gente ainda compra peças de pessoas que estão fazendo cerâmica à mão. Sei lá, eu compro pelo menos. Porque eu vejo valor naquelas peças. Eu vejo que aquelas peças são especiais, eu entendo o processo por trás daquela peça que engloba uma pessoa ali por trás da roda, fazendo, a imperfeição dela é bonita, sabe? Uhum. E eu acho que a mesma coisa acontece com o que a gente faz hoje, com textos, com pinturas, com fotografias. Eu não quero colocar na minha parede uma fotografia, uma arte criada por inteligência artificial. Porque eu quero que seja uma pessoa, e uma pessoa que eu olhe para aquele ser humano e eu diga, cara, que ser humano massa, e que massa esse negócio que ele criou. Então, acho que vai valer muito mais a história por trás da pessoa que está criando, Uhum. e as experiências dessa pessoa, e o quanto a gente se conecta com aquela pessoa e com a experiência de vida dela, com quem ela é, do que o texto, a foto, algo em si. Eu acho que já é uma coisa que eu vejo acontecendo, por exemplo, né, no YouTube, com vlogs. Por que tá rolando tanto vlog? Eu acho que é uma resposta a essa perfeição das redes sociais, essa coisa muito curada, né? E as pessoas querem ver a história da outra pessoa. É meio louco, assim, né? Tem gente que assiste vlog tipo série, cara. E eu fico tipo, Sim. gente, que loucura. Mas. Não, eu percebi isso até recentemente, bastante aqui no Brasil, e tem um cara que ele fala sobre literatura, e aí ele começa a mostrar o dia dele, mas é assim, ele tomando um café, aí ele senta num café e abre um livro, aí ele vai fazer exercício no quintal dele, aí ele faz um ovinho, e tipo assim, e coloca uma musiquinha atrás e aparece ele, aí parece, sei lá, alguns minutos disso e depois ele senta e conversa com a câmera sobre um assunto. Coloca uma musiquinha e tal, os vídeos dele, sei lá, 600.000, 700.000 visualizações, e eles falam assim: "A vida silenciosa", né, o nome, sei lá, que ele dá para os vlogs. E ele fala: "Cara, que eu gosto mais sentar no sol, tomar um café, ler um livro, não sei o quê", e as pessoas dizem assim: "Posta mais seu dia a dia, quero ver mais você, posta você não sei o quê". E, gente, mas eu tô postando até eu comendo ovo, né, eu tô postando até eu descendo a escada, eu indo tomar um café, não sei o quê, e você vê como é que as pessoas estão ali: "Não, faz isso, faz aquilo", né, porque é o básico, é o silencioso, que é o diferente, né, tá tudo muito Uhum. produzido hoje em dia, tudo muito, né, e de repente a pessoa quer ver assim: "Ó, só um cafezinho aqui, tô tomando um ca", né, tipo, é isso, né. Mas é É. engraçado que você pegou essa tendência que eu tenho observado nas últimas semanas, falei: "Gente, que loucura, o cara tá tomando um café, 600.000 visualizações, patrocínio, não sei o quê, blá blá blá", e é isso, de repente é a nova tendência, né. Eu acho que é uma resposta a toda a perfeição que a gente está vivendo, não, né, nas redes sociais, nas produção de conteúdo, que hoje está todo mundo tão super produzido que eu até fico assim, gente, calma, né? Tipo assim, calma. Mas essa noção de perfeição também, né? E eu acho que a inteligência artificial traz muito isso. Sei lá, vai lá no Midjourney, ele cria pessoas perfeitas, com a pele perfeita, tipo, né, dentro das suas limitações, a foto exatamente do jeito que tu quer. Sim. Mas, tipo assim, tu quer criar foto desse jeito? Tipo, tem gente que vai usar, tipo, eu achei o ó, assim, eu estava no aeroporto de Roma semana passada,
e tinha um negócio, um cartazão enorme. Daí eu Aham. olhei e aí o dente todo errado, aí a mulher com um brinco todo estranho, que é inteligência artificial, né? Eu fiquei, não acredito que uma empresa gigante no aeroporto de Roma coloca uma publicidade com uma imagem feita por inteligência artificial. Sabe, tipo, não, né, vocês têm dinheiro para pagar um fotógrafo, vocês têm dinheiro para pagar um banco de imagem com foto Aham, decente, sim. sabe. Eh, e eu acho que não sei, tem por mim pelo menos não é bem recebido, assim, eu acho muito estranho. Pô, tu tá economizando o quê? Tu tá pagando a assinatura do Midjourney ali, tu acha agora que que tipo assim, ficou perfeito esse Sim. negócio? Não sei, eu sei que tem muita gente falando também da escrita, né, e tal, mas é uma escrita sem alma, é uma escrita o que que faz a escrita bonita? É a experiência da pessoa que escreveu. E o ChatGPT não consegue, tipo assim, mano, meu ChatGPT sabe a minha vida inteira, mas se eu pedir para ele escrever um texto com a minha perspectiva, ele não vai conseguir. Então, não É, dá. o que eu tenho, verificado é que, o processo de aprendizado, não de produção, mas de aprendizado tem sido muito interessante com o ChatGPT ou qualquer outra AI, né. Eu estou fazendo parte de uma comunidade de inteligência artificial e tem um clube do livro. E o Hum, clube do livro, ele é organizado por uma inteligência artificial, no seu cronograma. Eh É feita com outra inteligência artificial um vídeo introdutório, então as pessoas entram no Zoom, no Meeting, e aí tem assim, vamos começar, então vai passar um vídeo de 5 minutos fazendo a recapitulação do que foi falado pelas pessoas, né, e lido no dia anterior. Aí começa com música, com imagem, com não sei o quê, e Laís comentou que não sei o quê, e Marcela argumentou que blá-blá-blá, né, e tudo, né, para quem perdeu se atualizar. E aí, a cada livro lido, é criado um agente de inteligência artificial, em que, colocam a biografia do autor, o livro lido, tudo que se encontra, né, se o autor é vivo, né, às vezes tem um podcast com esse autor, tudo, a transcrição, tudo, e coloca-se ali um agente. Então as pessoas podem ir lá naquele link e fazer perguntas. Olha, eu tive dúvida, no livro você falou o conceito X, mas eu tive dúvida. Aí né, sei lá, o agente explica. Ah, não. O que, que quer dizer com esse conceito é isso, 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 isso. E a gente está uhum. lendo hoje o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Não sei se você conhece esse Eu livro. nunca li, não. Muito interessante. E ele, no final, ele tem um programa de meditação que ele coloca lá para você seguir e tal, e tem muita gente com dúvidas, né, no programa de meditação, e o cara lá que faz a organização desse clube do livro, ele fala assim: "Não, vamos perguntar ao ChatGPT, porque é todo o conhecimento do livro, mais do cara, mais, né, tipo, pergunta como é que faz, como é que mentaliza, como é que tem que fazer isso, ou o que você espera de não sei o quê". E a gente tem as respostas, né, baseado no próprio texto, né, ali. Então, Uhum, assim, para potencializar o aprendizado, aí esse agente cria mapas mentais, cria imagens a partir dos contextos e dos conceitos, né. uhum, E o aprendizado a gente sente que fica muito mais evoluído, porque todo mundo pode chegar para esse ChatGPT e perguntar uma dúvida pontual do livro, ele responde com base no livro, e você pode extrapolar dali. Não, mas traz outro exemplo, fala não sei o quê, mas, né, e ali circunda o assunto que a gente está falando. Então, assim, o meu processo de aprendizado tem sido muito mais potente com um chat GPT. E eu lancei um livro no ano passado com outros 3 autores. A gente falou sobre os pecados capitais à luz da novas tendências de inteligência artificial. Então cada autor ficou com um pecado. Eu fiquei com, a preguiça e a gula. E uhum, a gente falou assim: "Quem vai concluir o livro?", né, porque tinham 4 autores que já estavam divididos aí entre os 7 pecados, e a gente falou: "Vamos criar um agente que lê o nosso livro, lê todos os capítulos já criados, e esse agente vai concluir o livro pra gente". uhum.
porque a gente está discutindo sobre as novas tendências. Então a gente criou um agente que a gente dá de presente para quem compra o livro, e ele concluiu, né, todos os nossos insights que a gente fez sobre a gula, a ira, a avareza, não sei o que e tal, e ele foi um Uhum. quinto autor que concluiu o livro pra gente. Então, e a gente ficou assim, cara, que legal. Ele chegou nessa conclusão, porque um falou uma coisa, outro falou outra, não sei o quê. E eu vejo que esse processo de aprendizado está sendo muito interessante. O de Sim. produção já tenho certas considerações, né? Sim, mas eu não sei se eu tenho, o processo de aprendizado é incrível mesmo. Eu acho, tipo, eu reconheço muito essa questão da ter uma dúvida pontual, que às vezes, tipo assim, é muito difícil, muito umas conexões, né, que ele faz, tipo, sei lá, eu adoro pesquisar, por exemplo, tem evidências de que fazer tal coisa impacta nisso e naquilo, que às vezes não tem um estudo muito claro, mas aí ele Aham. conecta com isso e com aquilo, e aí eu fico, poxa, que legal, que eu não teria capacidade de encontrar isso por mim mesma. Mas ao mesmo tempo, eu tenho notado, às vezes, uma preguiça, aí vem o teu tema, uma Aham. preguiça de pensar, Sim. de tipo, às vezes eu tô ali fazendo alguma coisa, aí eu fico assim: "Ai, não sei, vou perguntar para o ChatGPT", e eu tenho que me policiar e dizer assim: "Não, pensa mais um pouco", sabe, Uhum. tipo, pensa mais um pouco, Pensa sabe, você primeiro. desenvolve esse pensamento um pouco mais. Aham. Porque eu sinto que já tem um vício ali de tipo: "Ai, eu não sei isso aqui, vou lá perguntar". E eu acho também que tem uma questão de que antes a gente era obrigada a pesquisar e às vezes ler um artigo inteiro para entender um negócio, e aí a Uhum. gente absorvia muita informação que agora vem já mastigada. Então, tipo assim, Exato. acaba que aprendemos muito, porque é mais fácil de ter esses aprendizados, mas talvez aprendemos muitas coisas rasas, né, a gente não está indo tão a fundo, porque a gente não precisa aprender a fundo um assunto para entender ou a superficialidade dele, né, isso me preocupa um pouco também, sabe, porque a gente está vendo como estão as coisas nas redes sociais, Sim. eu às vezes fico lendo comentário de postagem e eu fico: "Gente, por que que eu tô fazendo isso comigo?", que eu perco completamente a esperança no mundo, mas aí eu fico: "Poxa, com a inteligência artificial agora, as pessoas vão declinar muito o QI delas, né", tipo assim, eu acho Sim. que porque elas não estão tão acostumadas à informação facilzinha, rapidinha aqui, e aí não percebe as nuances, e às vezes tipo assim, uma coisa que eu gosto muito de explorar na minha escrita, não é o preto e o branco, é todas as camadas de cinza que tem ali no meio de uma situação. E isso vai meio que se perdendo na mente das pessoas, né, porque tem aquela opinião e tem aquela conclusão do ChatGPT e ela não leu todas as os pontos que tem dentro daquela questão, né, não sei se tu tu Não, eu concorda eu como eu pensa. concordo, mas, aí você pensa, nós somos 2 mulheres adultas que, estamos vivenciando a inteligência artificial a partir de 2020 para cá, né, Hum, 5 anos aí. E a gente já está sentindo esse impacto. Imagina as novas gerações, crianças, adolescentes, que estão no seu processo de aprendizado e formação das cadeias duplas, dos neurônios, né, uhum, neurais, em que você fortalece aí, né, os pensamentos, o conhecimento e etc. E você começar a utilizar o ChatGPT, qualquer inteligência artificial para tudo, né. Vai lá fazer o estudo, vai lá não sei o quê, e tá lá no ChatGPT. Eh, eu acho que isso vai ter um impacto muito grande, principalmente para essa nova geração, porque nós tivemos, né, a gente lembra da Barça, não sei, né, você, uhum, né, você vai procurar uma coisa, nossa, tem aquele livro, aí você pega um livro, aí vai por ordem alfabética, ali não sei não, deixa eu estudar tudo, deixa eu analisar. Aí a gente fazia em cartolina, né, não sei qual que é a sua época, né, tô aqui falando a minha uhum, idade, eu fazia cartolina para apresentar na sala de aula, né, coisa assim. Então a gente cortava, colava, escrevia, né, fazia tudo uhum, e vivenciava aquele aprendizado
até explicar para os outros alunos, fazer uma apresentação na turma de certas coisas. Então a gente trabalhava as nossas conexões neurais, muitos, né, as sinapses, de uma forma muito mais forte. Uhum. E hoje a gente já está sendo impactada dessa forma. Agora, imagina a pessoa que está no seu processo de aprendizado, né, já ter o GPT com ela ali na cadeira escolar, né, e tal. Eu acho que esse impacto vai ser muito forte. E concordo com você. A Uhum. preguiça foi um ponto que eu coloquei no meu capítulo do livro, né, Os Pecados Digitais. É a gente ter ali a nossa mão, né, nosso amigo ChatGPT que vai responder tudo pra gente, né, até uma Uhum. mensagem de pêsames, uma mensagem de aniversário. Cara, escreve aqui, né, tipo, o que tinha que ser mais pessoal, mais, né, seu ali, você já começa a delegar certas coisas. Então Uhum. concordo com você, eu acho que tem que ser com muita parcimônia, né. Uhum. Mas, é um tsunami que vem, que a gente tem que saber surfar, porque eu acho que não Sim, tem, volta, não existe volta disso, né. né. É. Não, assim, é um avanço tecnológico, tipo, tem gente que fala: "Ah, eu não uso", beleza, mas assim, eu acho que quem não usar vai ficar pra trás, Sim, sabe, tipo, não exatamente. usar pra nada, vai ficar Exatamente. pra trás. É. Pode fazer aí, pode negar, é tipo assim, sei lá, eletricidade, não, eu vou continuar aqui com fogo, sabe, tipo, É, não vai dar, porque, não tipo, vai. você boicotar a inteligência artificial não vai fazer diferença, eles vão continuar criando, vai continuar desenvolvendo, e vai estar todo mundo usando para várias coisas, porque a tecnologia é boa, é uma boa tecnologia para, né, tornar todo mundo mais produtivo e não sei o que e tal. E aí? Tu não vai usar? Tá, né, mas é por sua conta e risco, porque eu acho que, tipo, não vai, daqui a alguns anos, não vai ser possível trabalhar sem saber o mínimo de interagir com uma inteligência artificial. Não, verdade, verdade. Eu acho que quem não souber surfar essa onda, que ainda está bem no início, vai levar um caixote, né, Sim. ou você vai arrastado e, né, não tem como não, porque hoje Hum. que eu percebo lá isso, por exemplo, os meus pais, né, têm dificuldade de usar a impressora, têm dificuldade de usar o celular, teve as suas dificuldades a usar qualquer eletrônico que surgiu, né. Uhum. Mas o chat GPT eu apresentei, eu instalei nos celulares deles, né, no meu pai e da minha mãe. Eh, e não teve essa curva de aprendizado, nossa, a impressora, o scanner, o não sei o quê, tipo, tudo tem uma curva de aprendizado, "me ensina aqui", né, o e-mail na época, né, muito tempo atrás, Uhum. "me ensina aqui como é que é a senha, como é que faz, como é que não sei o quê, tá-tá-tá". O ChatGPT, automaticamente ele já fala: "Não, eu falei aqui com o ChatGPT e ele falou que não sei o quê". Eu falei: "É, mãe?" Ela: "É, outro dia estava conversando e pedi uma segunda opinião, que o médico falou isso e eu queria ver uma segunda opinião". Perguntei aqui, coloquei meu laudo, meu exame de sangue, meu não sei o quê, meu blá 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 blá, e queria ouvir uma segunda opinião. Eu falei: "Ué?" Eu não senti esse, entende? Eu não senti Uhum. esse gap de eu ter que ficar ali: "Olha, usa que é legal". Não, Uhum. automaticamente, porque é um papo, É. né. E Então assim, assim, é. até pra gente artista, sabe, uma das coisas que eu achei que me ajudou muito também, foi mandar minhas imagens, eu mandei várias fotos pra ele. E aí eu Uhum. disse assim: "Me ajuda a entender a minha personalidade como artista, me ajuda a interpretar essas imagens e o que que existe dentro dessas imagens, que tipo, que que sensações", sabe, porque a gente como artista às vezes é meio difícil de Aham, entender o que que a gente está transmitindo, tipo, eu não sei, porque a fotografia para mim é muito mais de um sentimento que eu tenho na hora de, tipo assim, é isso que tá certo, é aham, esse enquadramento, essa gaivota voando aqui, sei lá, e é isso que tá certo. Mas não tem um sentimento que eu identifique: "Ai, com essa foto eu quero transmitir uma sensação de solitude", por exemplo, mas tá lá. E aham. muito engraçado usar o ChatGPT para essas coisas, para tipo assim: "Ai, É. olha, tá aqui as minhas fotos, me ajuda a encontrar
pontos importantes, porque isso está me ajudando a vender melhor o meu trabalho. Tipo, tá me ajudando a entender as minhas características como artista. Nos textos, tipo assim, às vezes colo e falo assim, o que você acha desse? Tipo assim, óbvio que ele sempre fala, tá maravilhoso. Tipo assim, não é essa pergunta que a gente deve fazer, mas é tipo assim, eu tento usar ele para me entender melhor, como uma forma de espelho, tipo assim, esses textos aqui, o que você acha que eles têm em comum? O que você acha que eles trazem para as outras pessoas? Tipo, qual é o... Porque isso me ajuda a comunicar melhor o valor do meu trabalho. Porque às vezes eu não tenho tanta clareza. É um trabalho que a gente poderia fazer com um coach, de repente, com um mentor? Sim, mas eu não tive ainda, não fiz um trabalho com outra pessoa assim, e por enquanto eu estou usando o ChatGPT. Em algum momento eu vou contratar uma pessoa para, né, ter uma pessoa com quem conversar, um ser humano, mas para essa fase inicial de, tipo, entender os pontos fortes do meu trabalho, está sendo muito interessante. Eu tenho gostado muito de conversar com ele sobre questões da minha identidade como artista, e eu peço, tipo assim, eu não peço para ele já fazer conclusões, eu peço para ele me fazer perguntas, e aí eu vou escrevendo as respostas, e aí com base nas respostas que eu faço para as perguntas dele, depois ele meio que monta um sumário, né, tipo um resumo ali com os pontos, né, que ele percebeu dentro daquela fala. Então tá sendo bem interessante essa interação. Eu tenho gostado bastante de usar ele para essas coisas assim artísticas que às vezes a gente fica travado de fazer, de não sabe por onde começar. ChatGPT ajuda. Mas você vê que você está utilizando o ChatGPT de uma maneira inteligente. Você está fazendo as perguntas, você tá usando ele como um feedback, você está fazendo com que ele bote ali, de repente, uma opinião ou uma análise crítica frente ao seu conjunto de obra, né. Você não está pedindo uma receita de bolo ou, né, porque eu sinto que o ChatGPT está muito elogioso, né. Você fala Sim. qualquer coisa, ele: "Nossa, que maravilha, que legal, nossa, você fez". Eu falei: "ChatGPT, para de me elogiar, seja sincero, eu quero crítica, direta, objetiva, não sei quê, porque eu quero me aprimorar", porque senão ele fica de elogiozinho, né. Fala: Uhum. Ele sempre fala, eu falo: "Eu É. quero uma crítica sincera", porque Aham. ele sempre fala: "Nossa, o texto tá maravilhoso, Laís, parabéns". Eu digo: "Tá", É, tipo assim, eu quero saber se tem algum gap de alguma ideia nesse texto que tá exato. faltando, se tem uma conclusão que de repente, tipo, eu faltou eu explicar alguma coisa ali, sabe. E Aham. ele não dá, né, ele fala tipo: "Ai, tá É, maravilhoso", mas aí se você se pede para ele ser sincero, aí ele às vezes elenca: essa parte aqui poderia estar melhor escrita". Mas é uma forma legal, tipo assim, até para escritores, tipo assim, eu nunca peço para ele escrever o texto para mim, mas eu peço para ah, ele dizer o que está faltando no texto. entendi. Como o texto poderia ser melhor. É como se fosse Às uma vezes eu não aceito nenhuma sugestão, porque ele começa: você poderia fazer isso". Aí eu digo, tipo: Não é meu estilo, não. não é meu estilo de Aham, escrita, não vou fazer essa modificação". Mas eu uso ele muito como um revisor para dizer assim: revisor. olha, essa parte aqui não tá muito clara", ou essa parte, e às vezes ele fala, tipo: "Você repetiu muito essa parte, tipo, tem muitas repetições, tá muito longo, tá Legal. muito curto". E é bom porque eu acho que Sim. entender essas coisas, usar ele para me dar feedback, tem me feito escrever melhor. E você dá feedback para ele, né, porque: Sim. "Olha, eu não esse não é meu estilo, eu não, né, minha personalidade Uhum, não é essa, minha escrita não é assim". Então ele vai moldando também para te entender, né, entender a uhum, sua voz ali. sim. Legal, legal. Laís, estamos chegando ao final da entrevista, vamos nas rapidinhas, que são perguntas que a gente faz mais ou menos iguais para todos os entrevistados. Primeira pergunta, eu sei que você já mostrou um livro aí, mas tem algum livro que todo artista ou escritor, nesse caso, tem que ter na sua estante? Ai, eu acho que a minha resposta vai ser um pouco clichê, mas um livro que fez muita diferença para mim, na minha jornada criativa, foi o Aham. Hobby como Artista.
porque ele é um livro muito simples, muito prático, muito, eh, 10 ele dicas dá vontade diretas. ele dá vontade de sair e fazer, sabe. E é esse que eu mostrei também, porque ele, tipo, principalmente para quem está começando, eu sinto que faz que, tipo, ele é um livro muito para construir Uhum. a sua identidade artística, assim, ele é realmente muito bom. Legal, legal. Eu não sei se tem esse no Brasil, What Art Does, né? Depois eu É vou isso. pesquisar. E pessoal, tudo que a Laís está falando, eu vou colocar depois aqui embaixo na legenda com os links, né? Tudo dela aqui para depois vocês pesquisarem e verem. Laís, qual mensagem você daria a si mesma, a Laís de, sei lá, 8 anos atrás, 10 anos atrás, que estava lá naquele momento de, né, indecisão, eu vou, não vou, né? O que vale a pena, não vale a pena, que você acha que seria um conselho que teria feito a diferença? Eu acho que seria para ser honesta comigo mesma, com as coisas que eu quero e com quem eu sou, com a minha com as minhas especificações, ser honesta com o que me move e seguir meu coração, sei que é meio clichê, assim, mas eu acho que é muito verdadeiro, tipo, seguir a nossa verdade, não a verdade dos outros, Aham, eh, e seguir isso com determinação, porque eu acho que não adianta só seguir, assim, meio acreditando, meio não. aham, Eu acho que é importante seguir essa verdade e seguir com determinação. legal. E se você pudesse tomar um café ou um suco com algum artista vivo ou morto, passar uma tarde conversando, com quem seria e o que você perguntaria? Qual seria a sua curiosidade? Eu adoro a Margaret Atwood. Ela é muito fofinha, parece, e eu adoro a escrita dela, eu gosto desses livros meio bizarros, assim. Eh, e eu acho que eu talvez perguntasse para ela o que que ela diria para uma pra o que é escritoras que estão começando essa jornada precisam saber, que elas ainda não sabem. Legal. Eu fiz o curso dela no masterclass, naquela masterclass, né, eu fiz o curso de Uhum. diversos escritores aí, e foi bem legal. Eu fiz um vídeo aqui para o nosso YouTube de que eu tenho uma playlist que é reviews de cursos, cursos que eu faço, né, e tal, e eu trago o que que foi legal, o que que não foi legal, qual que foi o maior insight e tal. Depois eu te passar o link dela. Ai, legal. Para ver, porque eu falo algumas coisas que ela comenta, assim, nesse sentido. Mas ela fala muito de pesquisa, né, de estudo do contexto histórico, né, e aí ela Uhum, entra, tipo, dentro do mundo ali que ela está contextualizando em roupa, em maneira de falar. Então, assim, eu acho que a base, é de estudo factual dela e pesquisa para escrita uhum. é muito grande, né. É. Ela decupa aquele momento histórico, aquela forma de existir, de falar, de se vestir, de não sei o quê, e acho que aquilo fomenta várias coisas e cenários, né, e capítulos do livro dela, né, então Uhum. Ela fala que nada do que ela criou ali nos livros que ela escreveu foi absolutamente do nada, que várias coisas que ela traz nos livros foram da história, tipo, a as questões ali de mulheres, né, que ela explora no conto da Aya, parece sim. que foi tudo meio que puxado de cantos da história, então eu acho que é muito interessante a forma dela de escrever, eu não sei se eu conseguiria fazer dessa forma de pesquisar muito, um universo muito, né, sombrio, né, coisas muito Hã. sombrias, assim, Sim, e sim. trazer isso para uma história, mas eu acho brilhante, assim, porque, são livros que são de ficção, mas eles fazem a gente pensar muito, né, e enxergar: "Opa, espera aí que o nosso mundo atual não é tão né, ele é meio distópico parece". Aham, É muito é bom. verdade. É, se você pensa nas coisas, né, que já aconteceram, fica assim: "Gente, que loucura, né, que tá, né, que onde estamos indo, que loucura, né". Mas 1984 tá lá, tá é, é. batendo a porta. Quanto mais você lê ficção científica, né, nesse sentido, Hum. você fala: "Gente, que". Eu tive agora na Bienal do Livro, né, do Rio, né, comprei vários, eu fui a editora Aleph é uma editora que tem vários. Aí eu comprei o Rur,
que foi o primeiro livro que cunhou o termo robô da Hum. história. Então ele começa a contar, né, a história de uma família lá com um robô, mas foi a primeira vez que surgiu isso numa peça de teatro. A base do texto foi uma peça de teatro, depois, Uhum. né, eles transcreveram aí para a história do livro. E depois tem vários livros, e eu comprei um que são só contos e histórias que deram início a várias histórias de né, um Minority Report, de Interessante. vários filmes que a gente tem, conhece muito agora, mas são contos que foram o start de diversas histórias que a gente conhece agora, o Exterminador do Legal. Futuro, não sei o que, blá blá blá, né? E várias coisas assim. Então é muito interessante, mas a gente fica com medo, né? Que a gente fala, gente, 1984, né? E vários outros, você fala, caraca, tem ressonância, né? Tem alguma coisa Uhum. ali com a realidade em si, né? Não é tão ficção assim, né? É. Mas, Laís, queria te agradecer muito esse papo, a troca, a disponibilidade que você teve aqui. Queria pedir para você deixar aqui para o pessoal que está ouvindo o seu contato, suas redes sociais, como é que faz para ver a sua newsletter, para te seguir, para tentar entender aí a sua agenda, de repente, de lançamento de cursos, né, e de iniciativas. Como é que a gente te acha? A minha newsletter no Substack chama Além da Linha, Uhum. né, Além da Linha com Laís Schultz, eu acho que tá o nome dela lá. Mas eu falo Além da Linha porque é mais fácil de escrever do que escrever meu sobrenome. Aham. E o meu perfil no Instagram é Laís_Schulz, SCHULZ. E, enfim, eu tô no LinkedIn também, mas assim, as minhas redes mais ativas hoje são YouTube, Instagram e a newsletter. Que bom, muito obrigada, agradeço muito. Obrigada. Amei, foi muito bom conversar contigo. Ah, Obrigada. que bom, também achei. Beijinho. Beijo.